Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast, o podcast do Instituto Sapiens de Navegantes, em parceria com a Unimídia aqui de Itajaí. Hoje, gente, nós estamos com uma jovem por aqui, uma médica recém-formada, porque nós vamos falar de empreendedorismo e juventude. É possível sonhar? Talvez você está em casa, tem muitos sonhos, muitas interrogações no seu coração, então fique com a gente hoje, porque estamos aqui com a doutora Maria Júlia Issense. Seja muito bem-vindo, doutora Maju. Que legal! Obrigada, Clênio. Maju, a gente já começa assim, né? Maria Júlia, é difícil, Maju, te chamar de doutora Maria Júlia. Que legal. A Maju, a doutora Maria Júlia, ela trabalha na Citolab, dentre tantos outros trabalhos médicos que ela faz. A Citolab ali de Navegantes, do Cleiton e da Júlia. Queremos vocês aqui. Citolab, nos patrocine. Já vamos aproveitar fazendo merchan, né? Isso aí. Então, Maju, seja muito bem-vinda, tá? É uma alegria muito grande te ter por aqui, porque, além de doutora, a gente é muito amigo. Tenho uma amizade tanto a Maria Júlia com a Suiane, com a minha esposa, quanto com o Leonardo, fotógrafo e um grande parceiro na minha vida. Hoje estamos contigo. Queria, então, que nesse início tu se apresentasse, quem tu é, se é solteira, se é noiva, se é enrolada pelo namorado, o que acontece, se já está casada, quem são teus pais? Enfim, da onde tu vem, Maju? Então, meu nome é Maria Júlia, né? Como o Clênio já me apresentou. Eu tenho 24 anos. Acabei de me formar em medicina. É até estranho quando me chamam de médica. Até quando me perguntam assim, qual a tua profissão? Eu falo, eu sou formada em medicina. Deixa eu falar que eu sou médica. Que legal. Mas enfim, minha família é de Gaspar, né? Eu nasci em Gaspar, mas quando eu era bem nova, a gente já se mudou para Navegantes, onde a gente tinha casa de praia. Viemos morar onde o pessoal tira férias, né? E desde então, moro em Navegantes com a minha família, meus pais, meus avós também vieram. E já me considero mais navegantina mesmo. É estranho falar que eu sou de Gaspar. Sou de Gaspar. Eu já te conheci aqui em Navegantes. Né? Isso. Boa parte da minha vida eu estudei em escola pública. Quando eu estava no ensino médio, consegui uma bolsa de estudos. Daí acabei indo para escola particular. E falando assim sobre a medicina, eu nunca cogitei fazer medicina. Sério, Maju? Assim, nunca foi um sonho de criança a medicina? Não. Na verdade, quando eu tava no ensino médio, eu fiquei bem confusa, assim. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu tava meio desesperada, assim, de ter que definir o que eu tinha que fazer pro resto da vida. Caraca. Só que eu tinha muito em mente que eu queria fazer algo pra ajudar as pessoas. Quando eu vim morar em Navegantes, né? Quando nós nos mudamos de Gaspar, meus avós vieram juntos, justamente porque lá a gente já tinha uma rotina de eu ter a minha avó me criando, né? Minha mãe, meus pais trabalhando e a minha avó ajudava nessa questão da criação, né? Então, minha avó é minha segunda mãe, assim. Elas têm o mesmo peso. Espero que minha mãe não fique com ciúmes. Pois é, já começamos com uma polêmica no ar. A tua avó te criou, né? Sim. A tua avó participou da tua criação de maneira muito ativa. Isso, exatamente. Até a minha prima, assim, eu, minha irmã e minha prima, que também era criada pela minha avó, a gente se considera quase irmãs. Isso. E toda a vida a gente morou juntos. Toda a vida, assim, ou como vizinhos ou até na mesma casa quando a gente se mudou pra Navegantes. Há quanto tempo vocês estão em Navegantes? Vai fazer 18 anos. 18 anos, dos 24, 18 em Navegantes. Exatamente. Cara, tu é muito jovem, né, Maju? Meu Deus! E aí, a minha avó, ela, desde criança, assim, ela sempre foi muito apegada nessa questão da espiritualidade, assim, sabe? Ela, na época, era evangélica, então a gente acompanhava ela na igreja evangélica, né? E ela sempre teve muito forte isso, assim, da questão do cristianismo, sabe? Dos valores cristãos. Então, eu sempre pensava em alguma profissão onde eu pudesse atuar de alguma forma
com o que eu acreditava, na parte da espiritualidade, né? E quando eu tava no ensino médio, né, eu pensei muito em fazer engenharia civil, porque eu era boa em matemática, e meu professor sempre me incentivava, né? Os professores influenciando na vida da gente. Né? Exatamente. Então, era certo que eu ia fazer engenharia civil. Uhum. Mas eu nunca me conformei com a ideia de que eu fosse fazer aquilo, entende? Eu não conseguia me ver fazendo aquilo e de que forma, não que não tenha como, né? Claro. Mas eu não conseguia ver como que eu poderia atuar fazendo aquilo que eu queria, que era realmente... Eu digo que atuar com valores cristãos é realmente, tipo assim, com a tua profissão, tu levar dignidade pra pessoa, entende? É igual eu vejo que tu faz no teu trabalho. Então, o meu sonho sempre foi ser isso, assim, ser um profissional que, através da minha vocação, eu levasse dignidade para as pessoas. Que eu acredito que hoje, na realidade que a gente vive brasileira, né, é o que mais faz falta, assim, tipo, nos direitos humanos, quando fala direito à saúde, educação, moradia, a questão ali da dignidade é o que mais me impacta, sabe? Uma vida digna. E aí, tinha muito em mente isso, assim. E aí, a ideia da engenharia civil não me conformava, assim, sabe? E daí eu comecei a pensar na possibilidade de algo da área da saúde, que eu também gostava muito de ciências biológicas, né? Então, quando a gente tá no ensino médio, a gente é perdido, né? A gente vai pelo que a gente tem afinidade, do assim. direito à psicologia, né? Exatamente. Então, as minhas dúvidas eram, tipo, biomedicina, engenharia civil ou psicologia. Tipo, nada a ver. Exato, ou tipo, nutrição. Aí... só que medicina, assim, eu meio que não me permitia sonhar com aquilo. E por que, Maju? Porque, tipo, primeiro pela questão financeira, sabe? Então, tipo, é um curso que é caro, a gente sabe que a gente sabe que o fato de você estar cursando a faculdade de medicina, querendo ou não, significa já que você está você já está privilegiado. Já é porque, assim, primeiro que o acesso ao ensino superior, por mais que hoje no Brasil a gente tenha vários incentivos, né, formas de entrar, bolsas, financiamentos, aqui no Sul é assim, mas a gente sabe que outras regiões do Brasil... Outras realidades são muito mais complexas. Exato. E daí, essa questão financeira me pegava muito, sabe? Então, eu pesquisei muito sobre bolsa, sobre financiamentos. Tipo, eu pensei, na verdade, diversas possibilidades do que eu poderia fazer para não ter esse custo, né, para os meus pais. Porque eu também tinha muito em mente que os meus pais, eles já contribuíram na minha formação a vida toda. Então, quando eu chegasse na vida adulta, eu não podia mais ser um gasto, sabe? Um peso. Então, eu sempre tive essa cobrança comigo de eu não ser um peso. Por mais que pra eles não seja, eles sempre deixaram isso muito claro, sabe? E aí, essa questão financeira, né? E depois vinha também a questão, tipo, da insegurança mesmo, sabe? De não achar que eu seria capaz, de questão, tipo assim, do peso, né? Da formação, do que envolve, né, eu ser um profissional, né? De toda a estrutura que tem por trás disso, de toda a demanda que tem por trás desse sonho. Exato, porque é um curso que é integral, então são 6 anos, né? Tem até a própria questão, assim, de tu ultrapassar a barreira do vestibular, então... Que já é muito complexo, né? Sim. A gente tá contigo e eu sei que toda vez que a gente fala sobre isso, tu foge, mas eu queria dizer pra quem tá em casa, tá? Eu estou diante de uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, tá? E dedicada. Quando eu te chamei pra gente partilhar nesse podcast, Maju, eu queria aproveitar hoje, porque nós estamos falando de juventude e empreendedorismo. Eu entendo que os jovens hoje ou têm muitos sonhos, mas pouca iniciativa, ou perderam absolutamente a vontade de sonhar e já estão acostumados e se contentam com aquilo que vivem. Por que eu gostaria muito que tu trouxesse esse tema pra gente aqui no podcast? Pelo seguinte, quando a gente fala de juventude e empreendedorismo, a gente vê 2 grandes desafios modernos, porque todo mundo, ou grande parte das pessoas, querem empreender. Quem é CLT, quer sair da sua empresa, montar o seu próprio negócio, ter algumas flexibilidades, mas às vezes não está disposto a pagar o preço para chegar a atingir um sonho, a alcançar um sonho. E sempre algo que eu partilho com a minha digníssima esposa, que hoje está aqui assistindo o Sapiens Cast, é o seguinte, tu, mesmo estando em um meio
muito marcado, quase em um espírito elitista que nós temos, né? Então, quando a gente fala do curso de medicina, tanto pela complexidade do ingresso, quanto pelo investimento para o curso, já dá um status para quem cursa, para quem está no curso de medicina. E uma das coisas que eu sempre notei e queria entender de ti eu sempre te senti muito com os pés no chão. E sempre te admirei muito por isso. Vou fazer uma propaganda aqui. A primeira vez que eu te vi nas tuas férias de medicina, trabalhando na Disco Voador, por exemplo. Disco Voador, nos patrocine. Manda uma. Eu adoro a pizza do Disco Voador, né? Muito boa. É muito boa. Mas quando eu vi que nas tuas férias você esteve lá, eu pensava assim, cara, é alguém muito fora da curva. Porque a gente não costuma ver isso com frequência. Pois é. É assim, né? Aquela questão, a parte financeira eu acho que é o que mais me pega, assim, sabe? Por esse senso de responsabilidade que eu tinha com os meus pais, entende? Então, assim, a minha mãe, ela foi a primeira mulher, tipo, na verdade, a primeira pessoa da minha família a se formar em curso superior. Eu fico emocionada. Porque realmente é algo que me dá muito orgulho, assim, sabe? Porque ela é uma pessoa que me inspira demais, assim, por tudo que ela já teve de sacrifício. Então, uma coisa que minha mãe sempre priorizou, tipo, na minha vida e na vida da minha irmã, foi em relação aos estudos. De realmente a gente dar o nosso melhor, sabe? E ela nunca cobrou isso, assim, tipo, é obrigação tua dar o teu melhor. Mas, na verdade, porque ela queria que a gente tivesse aquilo que ela não teve de oportunidade, entende? Então, tipo, quando ela era nova, ela não concluiu o ensino médio porque ela precisava ajudar, sentia a obrigação de ajudar em casa, né, financeiramente. E aí, ela só conseguiu depois de mais velha, depois dos 30 anos, que ela conseguiu se formar, sabe? E mesmo assim, foi, tipo assim, a custo de muito sacrifício, assim, sabe? Então, quando a gente se mudou pra Navegantes, ela trabalhava como vendedora de roupa, primeiro com meu avô, depois eles começaram a fazer salgadinho, daí meio período ela fazia estágio, meio período ela trabalhava com meu avô, sempre na correria, sabe? Pra dar conta de estudar, de pagar a faculdade. E, claro, meu pai também sempre ajudou muito, né? Então, o sacrifício dela, assim, ver o sacrifício dos dois, na verdade, né? Eu acho que era algo, assim, que me trazia ainda mais essa responsabilidade de retribuir pra eles o tanto esforço que eu via deles, entende? E aí, essa questão, assim, essa obrigação de conseguir uma bolsa, de não trazer ainda mais gastos pra mim, era algo que me pesava demais. Então, ó, de certa forma, foi uma barreira muito importante. E até o fato, assim, como tu falou, né? Querendo ou não, a gente tá na elite, não é algo assim pra se gloriar, mas a gente tem que ter a noção de que a gente tá numa posição privilegiada, primeiro, pra ter acesso ao ensino superior, e é um ensino superior onde tu tem que entregar parte do teu dia, onde você não vai poder trabalhar, entende? Onde você vai ter que se dedicar praticamente 100% àquilo. Então, até o fato de eu ter que fazer, por exemplo, o cursinho preparatório, eu fiz um ano de pré-vestibular, né? O fato de meus pais terem que gastar com isso e eu ter que dedicar um ano da minha vida a isso, sabe? Me assustava também. Ou pensar que poderia ser mais que um ano, porque tem gente que fica anos para conseguir ingressar no ensino superior em medicina, principalmente, né? Exato. E daí, primeiro, assim, antes de eu me permitir sonhar e viver aquela possibilidade, eu tinha que ter tudo organizado. Então, pensar se a faculdade teria bolsas que eu pudesse fazer uso e pensar se no cursinho também eu pudesse ter alguma forma de benefício, né? Alguma forma também de diminuir os custos. Porque não é só mensalidade, é também material, apostilas, tudo, né? E aí eu consegui também, graças a um professor, que daí conseguiu indicar pra mim pra fazer o curso preparatório que tinha em Balneário, né? Do COC. Também foi muito bom, se quiser fazer propaganda. Tu estudou no COC em Balneário o cursinho. Isso, daí eu... COC, nos patrocine. Isso. Era todos os dias, né? De segunda a sexta, às vezes tinha alguns aulões final de semana também. E daí aquela rotina de cursinho, né? Tipo, ia de manhã, pegava ferryboat 6 e pouco. Tu teve que abrir mão de muita coisa, do tipo... Talvez o que todos os seus amigos naquele momento faziam por causa de um sonho maior?
Ah, com certeza. Muitos momentos eu tive que ter a disciplina de realmente cumprir com as minhas obrigações, né? Abrir mão de sonhos provisórios para um sonho. Isso. Na verdade, assim, a questão dos sonhos, né? Eu sempre tive em mente que eu queria muito. Acho que não sendo algo profissional, o que eu tinha de maiores sonhos era realmente, assim, conhecer o mundo, assim, Uhum. viajar, né? E daí, como a medicina é uma faculdade em tempo integral e o cursinho também era tempo integral, então eu não tinha como trabalhar. E daí, isso depois foi algo que também foi, assim, me estagnando, sabe? Então, o fato de eu ter que estudar em tempo integral, claro, eu tava Uhum. me dedicando para algo futuro, eu tinha em mente isso. Mas o fato de eu ter que ficar na minha zona de conforto, assim, tipo, dependendo dos meus pais, também era algo que sempre me incomodou. Que incomodou. Então, desde o início da faculdade, eu sempre inventava alguma coisa pra fazer que eu pudesse ter alguma fonte de renda. Então, eu já cheguei a fazer docinho, já cheguei a fazer ovo de colher, já cheguei a fazer várias coisas, assim, sabe? E sempre tendo em mente que eu precisava arranjar alguma forma de trabalhar sem prejudicar os meus estudos, é claro, né? Por último, tu fazia maquiagem, faz maquiagem ainda. Eu vi esses dias que tu, mesmo formada, Assim, doutora Maria Júlia, estava lá fazendo as makes, né? sim. Que, por sinal, são fantásticas. A Suiane sempre tá por aí batendo na tua porta. Mas, Ju, quando é que virou essa chave que tu disse assim, tá, não vai ser engenharia, não vai ser psicologia, não vai ser direito, vai ser medicina? Quando é que tu tomou essa decisão? Então, na verdade, quem me incentivou foi os meus pais, foram os Uhum. meus pais, né? Isso eu não tenho do que reclamar. Eles sempre me incentivaram demais, assim, a o que eu precisasse, assim, eles estariam lá pra me apoiar, e isso sempre foi muito claro, assim. E aí, quando eu estava no final do ensino médio, falei que eu estava em dúvida do que eu ia fazer na minha vida. Uhum. Eu já tinha conseguido uma bolsa para engenharia civil, já tinha passado também em biomedicina. Só que é aquela coisa, eu não estava conformada com aquela escolha Uhum. que na verdade não é que eu havia feito, né? É o que havia surgido, sabe? Eu acho que isso também é uma questão que às vezes é aquilo que tu falou. Às vezes a gente tá com a autoestima tão baixa que a gente se conforma com as oportunidades que surgem. Mas quando se trata de sonhar, tu tem que ter um pouco de proatividade e ir atrás daquilo que realmente é desejo seu, sabe? Porque senão você tá condenado a viver uma vida não é medíocre, né? Pequena, né? Pequena, ordinária, É. assim, básica, entende? Algo que, na verdade, é uma vida que não foi escolhida por você, foi escolhida pelos outros, né? Às vezes a gente se contenta com o que a vida faz da gente, não com o que a gente faz da vida, né? Exatamente. Isso é uma forma também de determinação social, né? Então, hoje, quando as pessoas falam de meritocracia e falam de exemplos que superaram, né, as condições que estavam, o contexto social que estava, é justamente porque a pessoa teve que se esforçar muito para sair dali, né? Mas teve que sonhar muito, Teve que né? sonhar muito grande. Sonhar muito grande e teve que ter uma garra muito grande para conseguir sair dali, né? Legal, assim, beleza, fiz cursinho, entrei na faculdade, aí que começou o bicho pegando, né? Sim. Quais foram os maiores desafios dentro da faculdade, Maju? As pessoas. Com certeza. Assim, o que tu olha hoje e diz assim, cara, eu me formei, estive na formatura da Maju, foi fantástica a tua formatura, tá? Mas assim, o que tu daria de conselho, talvez, para quem tá entrando neste sonho, entrando no curso de medicina, ou entrando em outros cursos dentro da faculdade, que vai se deparar, talvez, com grandes desafios? O que tu me diria hoje, assim, ou o que tu diria para alguém que mal ingressou ou ainda está tentando ingressar? O que tu diria para quem está entrando na faculdade? Até porque esse episódio vai sair agora no comecinho do ano, quando jovens como você talvez estão iniciando um sonho muito grande de empreender, mas ainda de maneira muito, estamos na medicina, né, embrionária, então esse sonho talvez está bem no início. O que tu diria para alguém que está iniciando um curso de medicina hoje? Eu acho que não deixar que os outros tirem o teu propósito, entende? Então, para você se determinar a estudar, né, e passar no curso para entrar no curso de medicina, tu realmente já tem que ter algo além para se manter firme, né, no Uhum. propósito. Só que dentro da faculdade você vai lidar com pessoas, não só colegas de turma, né, professores,
Tem mesmo pacientes que podem acabar te tirando do teu foco. E até mesmo a ilusão que hoje existe de que você vai ficar rico, né? Uhum. Tipo, então tudo às custas do dinheiro, eu acho que isso também é muito enganoso, assim, sabe? Uhum. Então, não tirar o teu propósito. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha o propósito de que eu queria fazer algo que eu pudesse trazer dignidade para as pessoas. Uhum. Inclusive, até quando eu comecei a medicina, eu não tinha certeza ainda de que era aquilo. Aham. Entende? Eu pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas quando eu tive um professor que me marcou demais, assim, que foi o Marcão, Uhum. que até ele faleceu, acho que faz uns 2 anos, que ele participou, assim, da luta da construção do SUS, sabe? E ele era um professor de saúde coletiva e ele. Nossa, realmente, ele era um cara admirável, assim, sabe? A forma como ele era apaixonado pela saúde coletiva, Uhum. pelo SUS, pela atenção básica, entende? E tanto que boa parte da minha formação, o que eu queria fazer era ser médica de família, né? Aham. Então, trabalhar no SUS, trabalhar totalmente no SUS. Justamente porque realmente era apaixonante, sabe? Ainda é apaixonante. Pra mim, o SUS é apaixonante. E quando eu falava que eu queria trabalhar como médica de família, as pessoas me questionavam, mas nossa, você vai estudar 6 anos pra ser uma médica do posto? Uhum. Entende? E pra mim não é um problema, entende? Nunca vai ser um problema. E não é ser uma médica do posto. Na verdade, o que envolve ser um médico de família, entende? Uhum. Que hoje é uma das profissões mais lindas pra mim. Não que as outras não sejam, Sim, né? sim, sim. Mas que. O propósito que tá por trás disso faz ser grande. Exato, entende? Então, o que eu digo é não perder o seu propósito, sabe? Claro, podem surgir áreas que você se interessem, que podem trazer um pouco mais de rentabilidade, né, digamos, mas no fim, eu acredito que profissão tem que ser vocação, Uhum. entende? De qualquer forma, não importa o que você vai fazer, você vai estar lidando com pessoas. Uhum. Então, a gente tem que ter esse senso, essa responsabilidade. Tem que ter noção dessa responsabilidade. Quando você tá lidando com qualquer coisa que você vai fazer, você tá lidando com vidas. Uhum. Pode ser na medicina, como médico, mas pode ser também seria como um engenheiro civil, Uhum. entende? Você vai estar lidando. Quando você constrói algo, quando você participa da construção de algo, você tá lidando com famílias que vão morar ali, entende? E que impacta diretamente, né? Que legal, Maju, que legal. Maju, você terminou medicina. Sim. Quais os principais desafios hoje de alguém que acabou de sair da universidade, que às vezes ainda sente aquela dificuldade de sou médico, não, sou formado em medicina, né? Como é que rola essa sensação? Tipo, você acredita que a faculdade te prepara para o pós? E quando eu digo para o pós, não é, por exemplo, para aqueles que já têm uma família de médicos, que ao Uhum. sair vai trabalhar no consultório de alguém, consegue a residência de maneira tranquila em algum lugar, mas tu entende que é, esse é um sentimento meu, tá? Eu lembro que na primeira faculdade que fiz, logo que terminava a faculdade, às vezes eu ficava pensando assim, tá, e agora? Eu faço o quê? Porque às vezes nós estamos dentro da universidade e criamos como se fosse um mundo paralelo de todo o restante do mundo e que quando nós saímos, estamos formados, é como se fosse aquele ritual que da noite para o dia a gente sai de um espaço, entra em outro e a gente pisa no chão e diz assim, tá, e agora? Faço o quê? Tu sente um pouco isso ou tu sente, não, o Brasil está preparado para absorver todo mundo que sai da universidade? Como é que tu enxerga isso? Não, o Brasil não tá preparado. Na verdade, assim, né? Eu até brincava que eu tinha que aproveitar enquanto estava na faculdade, porque quando eu me formasse, eu não estaria formada, eu seria desempregada. Antes você era claro, eu sou universitária, né? Não, agora eu sou desempregada. Na verdade, assim, né? Ali onde eu estudei, na Univale, né? Eles te preparam muito pro dia a dia de unidade de saúde, pronto atendimento. Isso é Uhum. muito bom, assim. Mas na parte técnica, né, e da tua atuação como profissional. Agora, isso que tu falou realmente de ingressar no mercado de trabalho, eu acho que isso é o que falta nas universidades hoje. Uhum. Porque realmente, assim, ó, se não fosse colegas terem contatos com tal pessoa que conhece tal pessoa que já está lá, seria muito difícil. Ou então, hoje a gente tem as redes sociais que auxiliam bastante, né? Então, tem grupos, tem perfis que são destinados justamente a isso, né? A oferta de empregos. Uhum. E daí ajudam bastante.
Mas eu confesso que a primeira semana mesmo que eu me formei, eu tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer da E vida? agora? O que eu vou fazer da vida? Tipo, vou trabalhar onde? Aham. Tipo, eu vou trabalhar no hospital, tá? Mas com quem que eu falo pra trabalhar no hospital? Vou trabalhar na UPA. Mas com quem Uhum. que eu falo, entende? Isso não é algo que é, tipo, orientado, assim, entende? E daí é aquela coisa novamente, né? Tipo, eu vou me conformar e esperar as oportunidades caírem no meu colo, eu vou atrás, né? Uhum. Então, daí foi nisso, assim, já fui entrando em contato com amigos, né, que já estavam formados, tirando dúvidas. E até a questão burocrática, assim, da vida adulta de imposto, de Abrir empresa, abrir de empresa, inúmeros boletos. sim, É uma loucura isso. seguro civil, anuidade de não sei o quê, essas coisas todas. Então, o início é realmente, assim, aterrorizante. Legal. Hoje você também está atendendo lá na Citolab em Isso. Navegantes, né? Se Uhum. quiser aproveitar fazer um merchan, quais os dias que tu atende pela Citolab hoje? Eu atendo sexta de manhã e sábado de manhã. Muito bem, esses dias tu tá lá pela Citolab. Citolab, nos patrocine! Eu adoro, o Cleiton e a Júlia são queridaços. A Citolab fica ali do ladinho do COC, do Comprão, ali no centro de Navegantes, na frente da unidade de saúde do centro, né? Uhum. Ali fica a Citolab. Muito bem, obrigado Citolab por partilhar uma profissional conosco aqui no Sapienscast. Maju, nós estamos aí caminhando e falando sobre juventude, empreendedorismo, falando sobre os sonhos, sobre o sonhar a respeito disso. Eu queria entender se hoje tu pudesse dar algum conselho para Maju lá atrás. O que tu não faria na faculdade? O que tu faria diferente? Tem alguma coisa? Não, Clênio, o caminho que eu tracei acho que foi o melhor que eu fiz, ou hoje eu faria alguma coisa diferente, eu direcionaria a minha vida por isso aqui. Tem alguma coisa que te vem à cabeça de sugestões se você pudesse voltar no tempo? Eu acredito que hoje a única coisa que eu me arrependo, na verdade, de não ter feito mais foi produção científica, Uhum. né? Que, querendo ou não, quando você se propõe a começar uma formação, você tem que ter em mente que você vai ficar a vida toda estudando, Aham. entende? Então, eu acho que isso foi o que faltou de eu me dedicar um pouco mais, sabe? Produção científica, a publicação de artigos, na verdade, estar num grupo de pesquisa, né? Quando eu ingressei na faculdade, na minha grade, pelo menos, não tinha tanto incentivo A pesquisa, à pesquisa, mais a né? prática. Exatamente. Então, ali a formação prática, assim, é muito boa, entende? E a teórica também. Mas você ser um pesquisador, né? Você fazer relatos de caso, Uhum. né? Revisões, isso faltou um pouco. Agora, pelo menos nas novas turmas que estão ingressando, eles já estão incentivando muito mais, assim. Uhum. Então, até, por exemplo, divulgar grupos de pesquisa é uma coisa que eu fui saber quando eu estava no internato, por Aham. exemplo. Você foi de que turma da Univale? Eu fui da turma 41. Da turma 41 de Isso. Medicina da Univale. Que legal. Maju, nós estamos chegando na metade aí do nosso podcast, caminhando já para os finalmentes. Então, nesse momento, nós vamos para o nosso bloco Deserto Florido. Uhum. Quem está em casa e já conhece o bloco, ok. Quem não conhece, vou explicar rapidinho aqui. O bloco Deserto Florido é uma experiência de deserto que nós passamos em nossa vida, que talvez marque muito, nos machuque muito, mas que há algum florescimento. O símbolo do Instituto Sapiens, como está na nossa logo, é uma rosa do deserto estilizada. A rosa do deserto, diferente do cacto, por exemplo, ele não só sobrevive em ambientes áridos, mas ele tem a capacidade de viver, florescer e mesmo com um pequeno grãozinho de areia, tem a capacidade de trazer florescimento e mudança para o ambiente. Então, nesse momento, nós vamos saber da doutora Maria Júlia qual é o deserto e qual é o florescimento. Então, com vocês, o nosso bloco Deserto Florido. Chama a vinheta, editor! No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Agora, então, é o nosso bloco Deserto Florido. Maju, doutora Maria Júlia, conta aí, existiu algum deserto na tua vida, algum florescimento? Médicos passam por desertos? Com certeza. Então conta aí pra gente. Assim, é difícil falar de desertos quando a gente acha que não tem espaço
pra falar disso, né? Uhum. É difícil você falar de um sofrimento seu quando você acha que ele não é digno de estar, de ter o seu sofrimento, né? Uhum. Mas eu não tenho que reclamar, assim, da minha vida, da parte financeira, sabe? Porque meus pais sempre me apoiaram muito. Apesar da questão ali que eu digo, né? Do medo, da faculdade, dos custos, mas nunca foi, tipo... Nunca cheguei a passar fome, digamos, né? Uhum. Mas, claro, né? Era fora da minha realidade só. Mas durante a faculdade, na verdade, ali durante a pandemia, eu tive um período de muita dificuldade de relacionamento com as pessoas. Aham. Então, eu sempre fui a filha, né? Tipo, a filha que não podia incomodar, que tinha Uhum. que Tinha que dar certo. tinha que dar certo. A questão do filho mais velho, né? O Aham. mais velho é sempre assim. Então, eu sempre fui a filha que tinha que dar certo. E aí, durante a faculdade também, e durante toda a minha vida, eu sempre tive uma necessidade incansável de agradar as pessoas. E isso me exaustava demais, assim, sabe? E, claro, né, você tem no papel ali de estudante de medicina, né, futura médica também, tem aquela questão de que você tem que ter uma postura, né? Aquela cobrança, né, autocobrança de que você tem que se prestar a um papel de que você é perfeito, digamos, né? Uhum. Todos têm que te amar. Então, eu sempre tive essa autocobrança, assim, de que eu tinha que agradar as pessoas. E aí, durante a pandemia, assim, eu tive uma dificuldade terrível, assim, de me relacionar com as pessoas. Também era o período da faculdade que era próximo, assim, de definir, assim, os grupos para futuramente entrar no internato. Então, eu sofri bastante com isso, sabe? Com essa questão de esperar ser escolhida, né? E daí, eu, tipo, até tenho vergonha de falar essas coisas, porque parecem coisas fúteis, mas a gente sabe que faz parte da vivência do ser humano, né? Uhum. Tipo, no fim... E é muito próprio da juventude, né? Sim. Então, quando a gente fala da experiência da juventude, isso tá muito presente na juventude e talvez tem muita gente que tá nos acompanhando agora que tem exatamente esses mesmos sentimentos e que também jogam por baixo do tapete, né? Sim, o medo de se expressar, né? Uhum. O medo de compartilhar isso, né, com alguém. Mas, felizmente, eu tinha um namorado que sempre foi, tipo, muito parceiro, assim, sabe? Uhum. É namorado ainda? Namorado ainda. Senhor Leonardo Schell, Leonardo Centeno Lopes, conhecido como Leonardo Schell. Cara, o que tu tá esperando? Larga de ser malandro. Tá, voltamos pro deserto florido. Pois é. Então, ele sempre, tipo, foi um suporte importante pra mim, um apoio importante, né? Uhum. E aí, o meu deserto foi, na verdade, me sentir sozinha. Por mais que eu tivesse, tipo, os meus amigos, tipo, as pessoas que eu convivi ali na faculdade, né? E o meu namorado, minha família, eu me sentia muito sozinha mesmo, assim, sabe? De sentir que se eu não pudesse contar com ninguém. E me sentir sobrecarregada, assim. E eu acho que, claro, né? Tipo, qualquer curso pode fazer isso contigo. Mas na medicina, por ser um curso integral, onde você precisa se relacionar o tempo todo, né? Com o que você está trabalhando. Porque, no fim, o teu paciente é o centro da tua profissão, né? Uhum. Então, eu sempre me senti muito sozinha, assim, sabe? Chegou esse momento que realmente eu lembro de falar com meu namorado e chorar. Tipo assim, de não entender por que ninguém gostava de mim. E eu não entendia por que eu sentia aquilo, sabe? E me sentia muito sozinha, me sentia muito... Eu não consigo explicar, assim, o que eu sentia, sabe? E foi um período também que era difícil, porque realmente também não dava, tipo, não tinha mais... Eu não tava frequentando tanto a igreja, sabe? Que sempre foi um apoio importante pra mim. Tava afastado de alguns amigos. E no fim, assim, esse momento serviu pra eu aprender, tipo, realmente que não importa o que tu tá fazendo da tua vida, sabe? Tipo, não importa, tipo, a tua questão financeira, o teu status. No fim, o que tu vai fazer da tua vida é importante com quem tá ao teu lado, entende? Então, acho que com isso eu aprendi a valorizar muito mais. Tipo, a minha família, meu namorado e os amigos que realmente permaneceram, assim, sabe? Uhum. E daí eu vi que quando... Na verdade, nesse momento, né, onde
ali na pandemia a gente ficou muito mais nas redes sociais. Então, nas redes sociais tu acaba falando, né? O que vem à mente. Tu não tem, tipo, aquela barreira da vergonha, né? Exato, Tipo, porque tu tá atrás, não tem ninguém ali te assistindo. Claro que tem milhões de pessoas sim. ali, mas presencialmente não tem ninguém. Então tu vai falar o que der na telha, né? Então, tipo, a gente... Meu Deus, o grupo da turma mesmo era um pé de guerra, sabe? Porque pra definir as coisas, assim, tipo, cada um falava o que queria, né? E, claro, né? Atrás do celular quase ninguém tem responsabilidade, né? Exato. Ninguém precisa ser polido. Exatamente. Então, quando foi nessa situação que eu parei de agradar as pessoas, sabe? Por falar o que eu pensava. Principalmente porque também, assim, tipo, eu morava com a minha avó ainda, entende? Então, tinha situações que eu não queria me expor. Sabe? A gente tava na pandemia, então tinha muita questão ali da vacina que tava chegando, tinha... Que, na verdade, até não demorou muito, né? Mas logo chegou. Mas a questão da exposição que a gente tinha que ter, porque ali, pelo menos no Univale, a gente não teve muito tempo sem aulas, sabe? Logo no segundo semestre, já voltou até as aulas práticas, tudo. Então, tinha muito essa discussão, tipo, vai ter aula hoje ou não vai, entende? Presencial. Mas aí o fulano que mora sozinho quer ter. Mas, tipo, eu não queria ter, porque eu não queria me expor. Tava em contato com outras pessoas, com a tua avó. Exatamente. Então, tipo, morava com 2 idosos, entende? Tipo, meu pai pertence, eu não queria ter esse tipo de exposição. Meu namorado é asmático e obeso. Entendeu? Mas calma que estamos preparando, porque esse ano de 2025 temos a meta de emagrecimento. Estou junto com o Dr. Leonardo Schell e iremos começar natação sexta-feira. Amém. Mas então, tipo, foi isso, assim, sabe? E eu acredito que quando você se propõe a sonhar algo, né, e a lutar por aquilo, a gente tem que ter em mente que a gente vai ter que lidar com muito disso, assim, sabe? De pessoas que não vão gostar da tua atitude e a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que isso que faltava, talvez, na minha vida, assim, sabe? Eu aprender a lidar quando o outro não aprova. Diferente de mim. O outro é diferente de mim, entende? O outro pensa diferente de mim. Esse deserto foi importante na tua vida? Foi muito importante, assim. Difícil, mas importante. Sim, com certeza. Caraca, então terminamos esse bloco agora falando de deserto florido, essencialmente arrepiante. E vamos nós então, Maria Júlia, doutora Maria Júlia, para o último bloco do nosso Sapiens Cast. Passa voando o nosso tempo, eu sou fascinado, adoro o que nós estamos fazendo aqui e histórias que nos inspiram. E eu vou te dizer de todo o coração, você, Maria Júlia, me inspira e acredito que inspira muita gente. Porque, sendo muito jovem, tem uma maturidade muito grande e hoje, de fato, passou por um caminho muito difícil para chegar onde está. Só que também não está em uma zona confortável, né? Então, assim, eu não estou na minha zona de conforto. Talvez ela ainda não chegou. Sim. Ou talvez nunca vá chegar. Mas é exatamente isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta agora. Se essa pergunta apertar muito, tu diz assim, tenho que pensar, tá? Mas talvez quando tu estava na escola, tu tinha o sonho e decidiu se deixar sonhar pela medicina. Beleza, terminei a faculdade. E agora, quais os sonhos que ainda estão presentes no coração de uma jovem de 24 anos, recém-formada em medicina, empreendedora, porque, Maju, o que eu mais vejo na tua vida é o tino empreendedor. Eu faço doce, eu trabalho na pizzaria, eu faço maquiagem, eu ajudo no salgadinho. Já fui vendedora de sapatos. Vendedora de sapatos. Então, assim, mesmo com uma família que te dá um suporte, a nossa querida Dona Sheila e o Tartaruga, né? O seu querido pai, adoro Tartaruga, né? A Tartaruga é o apelido do pai da Maju. E mesmo com o apoio que tu tem da sua família, do Leonardo Schell, seu ainda namorado, malandro, bora lá, vamos acelerar esse passo, já é médica. Tu vai, abre os teus olhos, né? Já passou da hora de pedir em casamento. Mesmo com todo esse apoio, tu sempre empreendeu. Agora tu terminou a faculdade, quais os sonhos que ainda estão presentes no teu coração? Existe sonho ainda aí dentro? Ou não, já realizei, terminei medicina, cheguei onde queria chegar? Com certeza existem sonhos. Eu acho que a minha próxima meta, assim, muito importante é realmente fazer a residência médica, né? Em?
Não estou mais com coração na medicina de família e comunidade, a Aham. princípio, né? Eu quero fazer pediatria. Pediatria. Isso, gostaria muito. Legal. Então, a minha meta principal agora é realmente passar na residência médica, assim, continuar me especializando, né? Uhum. Que é aquilo que eu falei, qualquer formação, né, que você quer ser um bom profissional, você tem que estar empenhado em estar sempre se dedicando e se aprimorando, né, se atualizando. Uhum. Tu vai percebendo que durante a vida os nossos sonhos vão mudando, crescendo e tomando outras formas, né? Sim. Então hoje, dentro da vida profissional, esse é um sonho. Da vida pessoal, tu pensa em permanecer pela região, ir embora, ir para algum lugar, fundar os pés por aqui, voltar para Gaspar? Como é que está? Não significa o que vai acontecer, mas o que está presente no seu coração? Eu gostaria de continuar por aqui. Eu gosto muito de morar em Navegantes, eu acredito que é uma cidade, assim, que tem muito a crescer ainda, já cresceu muito, né, a Uhum. cidade que mais cresce. E eu sempre tive na minha mente que principalmente depois, né, de me sentir tão sozinha, o que mais me importa hoje é realmente, tipo, ter as pessoas que eu amo ao meu lado, sabe? Uhum. Então, eu não tenho vontade de ir pra fora, assim, sabe? Eu trabalhar. Não descarto a possibilidade Uhum. de passar algum tempo trabalhando fora, né? Em Uhum. algum outro estado ou até região. Uhum. Mas não tenho desejo de morar em outra cidade no momento. A experiência em relação a isso. Uhum. Maju, doutora Maria Júlia, eu gostaria de te fazer uma pergunta que talvez quem está nos acompanhando em casa pode trazer. Tu tocou em um assunto que eu achei muito interessante, que também é pauta do nosso Sapiens Cast, porque qual o objetivo do Sapiens Cast? Nós falamos aqui de empreendedorismo e junto com o empreendedorismo nós falamos de valores. Hoje nós estamos falando da juventude em si e dos sonhos, mas tu trouxe um aspecto que no início lá da tua formação, a tua avó sempre trouxe os princípios cristãos muito latente dentro da tua formação. Às vezes a gente vai para a faculdade e eu já escutei isso de muitos pais, né? Então, gostaria até de fazer um adendo bem polêmico agora, tá? Então, quero olhar para você que está em casa. E esses dias lá no instituto eu escutei um pai dizendo assim: eu não vou deixar o meu filho ir para a universidade, porque a universidade fará com que o meu filho perca a sua fé, perca os seus valores e perca os seus princípios. E eu gostaria de falar para quem está em casa, porque às vezes, gente, o que faz o teu filho vender os valores e perder os princípios são as suas atitudes no banco de trás do carro, é a forma com que tu trata a tua esposa, o teu marido. Às vezes tu diz assim que a faculdade vai destruir os sonhos ou os valores do teu filho, mas às vezes é porque esses valores não estão bem enraizados, porque tu ensina a mentir, a enganar, a tratar mal os funcionários. Então, hoje a gente percebe uma Maria Júlia formada, que passou pelo universo da universidade, e eu queria entender se esses princípios foram corrompidos na universidade ou se é possível passar pela universidade e manter os valores, os princípios, manter a fé. Porque tu trouxe e falou da possibilidade de vivência religiosa, né? Então eu queria entender, a Maria Júlia cultiva alguma espiritualidade? É possível ser médica e professar alguma fé? Como é que é esse rolê dentro de ti? Não, com certeza, acho que a espiritualidade, ela é importante para o ser humano, né? Ainda mais numa profissão onde tu precisa lidar diretamente com o ser humano. Uhum. Então, com certeza, é possível tu passar pela universidade e continuar, na verdade, até fortalecer a tua espiritualidade. Na verdade, assim, qualquer ambiente que você for, você tá exposto a adquirir do outro as crenças dele também, né? Mas se você também tem a oportunidade de você passar as suas crenças, né? Então, na faculdade, pelo menos ali na minha formação, a gente tinha uma disciplina de humanidades médicas. Uhum. E ali a gente vê muito, assim, o que eu considero que é os valores cristãos, né? Uhum. Então, a empatia, a compaixão, sabe? Tu olhar para a pessoa e tentar entender a realidade, o contexto, não só o que traz de físico, né, ou a queixa dela, mas o que tá por trás daquilo, entende? Uhum. Então, o que ela traz de bagagem que tá fazendo ela sofrer, qual o sofrimento que tem por trás daquela queixa, entende? Uhum. Então, a faculdade, como eu falei, qualquer ambiente que você for ingressar, você tá exposto a ter a tua perspectiva alterada, né? Uhum.
Então, e a faculdade, claro, por ser um ambiente de convívio, né, de muito tempo de convívio, ela tem uma influência maior ainda. Mas é aquilo que eu falei, tu nunca perdeu o teu propósito, entende? Então, justamente o que tu falou. Se você tem uma base forte, uma base boa, você não vai ter não vai ter risco de perder a tua essência e aquilo que você acredita. Você pode realmente mudar a tua perspectiva, mas perder aquilo que você acredita, eu acredito que não. Uhum. Legal, Maju, legal. Maju, a gente tá caminhando pro final do nosso programa já, caraca, passa voando. Sim. Pra gente que tá aqui no bate-papo, é muito rápido. Eu queria entender nesse momento, a gente já falou de muitas coisas e falamos hoje empreendedorismo e juventude. Tu tá com 24 anos, nós falamos muito voltado a quem sonha, Uhum. mas eu queria entender de ti se ainda tu pode nos dar uma palavra a quem ajuda a sonhar. Nesse momento eu queria ou que tu desse uma mensagem ou alguma coisa de agradecimento aos teus pais ou aos pais de jovens que estão buscando sonhos. Uhum. Porque às vezes esses mesmos pais que estão nos assistindo, que são empreendedores e que talvez estão alimentando os sonhos dos filhos, não sabem o que falar para eles, não sabem como acolher. Talvez nós estamos lidando com pais que também têm filhos passando por momentos de solidão, de vazio, e que não sabem o que fazer e às vezes lidam de maneira muito atrapalhada, ou assumindo a responsabilidade para eles, ou não deixando os filhos passarem pelos processos. Então, o que tu falaria para pais de jovens empreendedores, jovens sonhadores, jovens que estão aí começando a vida e começando os sonhos? Eu acredito que eu falaria assim que o apoio sempre vai ser fundamental, entende? Então hoje a gente vive uma realidade de jovens, né? Na verdade, de gerações, que os pais, por quererem dar o melhor, né? E tentarem oferecer aquilo que eles não viveram, eles acabam criando os filhos numa bolha, sabe? Numa bolha anti-frustração. Uhum. E isso não é saudável, entende? Então, por mais que você queira proteger seu filho, né, das frustrações, das tristezas, dos sofrimentos, sofrer faz parte da vivência do ser humano. E ela como tu falou, esse tempo do deserto é necessário para que a gente possa florescer. Então, sejam um apoio, né? Estejam ali presentes, mas deixem também que os seus filhos assumam as responsabilidades pelas suas próprias escolhas. Entende? Deixem que eles façam as suas escolhas, mas que eles também assumam as consequências delas. Eu acredito que isso é o mais importante, assim, para realmente ter uma maturidade, assim, e poder chegar preparado para os perrengues da vida adulta. Que legal, Maju. Maju, agora eu vou pedir que tu vá pensando numa mensagem final, tá? Porque, cara, o nosso tempo já foi, então muito obrigado pela tua presença aqui no Sapienscast. Espero te encontrar aqui outras vezes, daqui a pouquinho contando sobre a residência, daqui a pouquinho contando sobre a experiência de abrir o teu próprio hospital, assim, sonhe grande, Maju. E enquanto você pensa aí na tua mensagem final, eu quero falar a você que está em casa, você pai, você mãe, você empreendedor ou você jovem que nos acompanhou por aqui. Hoje nós tivemos uma conversa deliciosa com uma pessoa que inspira, doutora Maria Júlia. Ela falou sobre a base familiar, a vivência e a transmissão de valores recebidos desde os berços, desde a casa, com a sua avó, com os seus pais. Falou a respeito da dignidade, que é algo que marca tanto a vida e o sonho dela. Falou também da experiência de não se permitir sonhar com o curso de medicina, tanto por achar que seria algo muito distante ou por toda a insegurança econômica, financeira, de status que existe também nesse meio. Nós falamos sobre a experiência de cursinho, a experiência da própria universidade, do meio de estar lá e, acima de tudo, de que às vezes, para alcançar grandes sonhos, precisamos abrir mão de sonhos provisórios ou de realizações provisórias. Falamos também a respeito dos pais, incentivadores, aqueles que foram a base para que ela pudesse chegar aonde está. E, acima de tudo, nós falamos a respeito de que, para sonhar, é necessário não se conformar onde a gente está. Não dá para ficar estagnado. É
preciso manter o propósito e não deixar que as outras pessoas roubem de ti o teu propósito. Independente de o que passarmos, precisamos ter o foco de onde queremos chegar. Os desertos são indispensáveis e, como ela mesmo disse, o sofrimento é latente ao ser humano. O sofrimento está presente na vida, faz parte da vida e é necessário passar. Não dá para viver numa bolha. Precisamos deixar que os nossos filhos se frustrem, aprendam com o sofrimento, aprendam com a frustração e tenham a responsabilidade de assumir tudo aquilo que passaram. E hoje nós tivemos a honra de ter a doutora Maria Júlia conosco. Maju, uma mensagem final para a galera que está em casa? Minha mensagem que fica é: permitam-se sonhar. Não pensem nas barreiras que existem, mas permitam-se sonhar e tentem ver as soluções para aquelas barreiras que podem existir. Como eu falei, frustrações e sofrimentos sempre vão estar ali, mas a forma como a gente lida com elas é o que vai fazer a diferença na tua vida. A forma como você se coloca diante dos desafios. Muito bem, doutora Maju, muito obrigado por esse bate-papo de hoje, tá? Foi uma honra te ter aqui. Você me inspira e inspira muita gente, tá? Continue iluminando o mundo com a tua bondade, com o jeito simples que tu tem de enxergar a vida. Perto de ti, a gente também se sente mais amado. Você cuida dos detalhes, você cuida das pessoas. Continue sonhando com esse propósito tão grande que tu tem. Leonardo Schell, larga de ser malandro. Pede logo essa mulher em casamento, pelo amor de Deus. E a você que nos acompanhou nesse episódio, nosso muito obrigado. Foi um prazer estar com você. Até a semana que vem, no próximo Sapiens Cast. Valeu, Maju. Obrigado. Tchau, tchau. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.